Se esse tema faz sentido para você e você quer aprender a dominar suas emoções de verdade, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho também, porque aqui a gente fala de estoicismo sem enrolação, conteúdo direto para quem quer sair na frente na vida. E se você conhece alguém que vive reagindo impulsivamente, manda esse vídeo para essa pessoa. O custo de não controlar as emoções. Você já parou para observar quantas vezes uma única emoção descontrolada destruiu algo importante na sua vida? Uma discussão por impulso que acabou com um relacionamento, uma decisão tomada no calor da raiva que gerou arrependimento por meses, ou aquele medo paralisante que te fez recuar exatamente quando a oportunidade batia a porta. Na maioria das vezes, não é o mundo que nos derruba, somos nós mesmos, entregando o comando das nossas ações para emoções que deveriam estar sob nosso domínio. A raiva explode e nós falamos o que não deveríamos. A ansiedade sobe e nós procrastinamos o que precisa ser feito. O desejo excessivo nos cega e nós tomamos atitudes que sabíamos, no fundo, que dariam errado. O medo sussurra e nós desistimos antes mesmo de tentar. Em todos esses casos, a emoção não aparece, ela assume o volante. E quando isso acontece, a vida começa a nos cobrar um preço alto. Oportunidades perdidas, reputação danificada, relacionamentos desgastados e uma sensação constante de estar sempre um passo atrás. O problema não é sentir. Todo ser humano sente raiva, medo, tristeza e desejo. O problema real é ser dominado por esses sentimentos. Existe uma diferença brutal entre perceber uma emoção surgir dentro de você e deixar que ela decida o próximo movimento. A primeira atitude é humana, a segunda é escravidão, e a maioria das pessoas vive escravizada sem nem perceber, reagindo automaticamente a cada estímulo externo como se não tivesse escolha. Enquanto você continua sendo levado pelas próprias emoções, outras pessoas estão treinando o oposto. Elas sentem a mesma raiva, o mesmo medo e a mesma ansiedade, mas não entregam o controle. Elas criam um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço nasce a vantagem. Quem reage impulsivamente está sempre apagando incêndios. Quem responde com consciência está construindo resultados. É por isso que o título desse vídeo não é exagero. Quem controla as emoções sempre sai na frente. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque a pessoa deixa de ser refém dos próprios impulsos. A partir de agora, vamos entender como os estoicos enxergavam essa batalha interna e por que dominar as emoções não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar livre. E a liberdade, quando conquistada, muda tudo. O que o estoicismo realmente ensina sobre emoções? Muita gente acredita que o estoicismo é sobre se tornar uma pedra, frio, distante e incapaz de sentir qualquer coisa. Essa é uma distorção perigosa. Os estoicos nunca pregaram a eliminação das emoções. O que eles queriam era algo bem mais poderoso, governá-las pela razão. Sentir faz parte da natureza humana. Ser escravo do que se sente é uma escolha, e uma escolha ruim. Para os estoicos, tudo começa com a distinção entre impressões e juízos. Uma impressão é aquilo que chega até você sem pedir licença. Uma crítica, um atraso, uma traição, uma notícia ruim, ela é automática. Já o juízo é o que você decide fazer com essa impressão. É o momento em que você transforma um fato neutro em algo terrível ou em algo suportável. A maior parte do nosso sofrimento não vem do que acontece, mas do significado que damos ao que acontece. Epiteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, ensinava com clareza: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia para si mesmo, lembrando que a mente pode permanecer livre mesmo quando o corpo está cercado de problemas. Sêneca, por sua vez, alertava sobre o perigo de deixar as paixões, a raiva, o medo, o desejo descontrolado tomarem um comando. Para eles, a paixão não era o sentimento em si, mas o sentimento que escapa do domínio da razão. Aqui entra um dos pilares mais importantes do estoicismo, a dicotomia do controle. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. O que os outros fazem, o que o mercado decide, o que o corpo sente, o que o passado já foi, nada disso está sob o nosso domínio completo. Já a nossa interpretação, a nossa resposta e a nossa atitude estão. Quando você entrega sua paz interior ao que não controla, você se torna refém. Quando você foca em apenas no que depende de você, recupera a liberdade.
Essa é a verdadeira proposta estoica. Não se tornar insensível, mas se tornar livre. Livre de reagir automaticamente. Livre de ser arrastado por cada emoção que surge. Livre para escolher a resposta em vez de ser escolhido pela reação. E é exatamente essa liberdade que começa a colocar você na frente de quem ainda vive à mercê dos próprios impulsos. Os princípios que transformam reação em resposta. Agora que entendemos o que o estoicismo realmente ensina, é hora de olhar para os princípios que transformam uma reação impulsiva em uma resposta consciente. Esses princípios não são teorias abstratas, são leis internas que, quando aplicadas, colocam você sistematicamente um passo à frente de quem ainda vive no piloto automático emocional. O primeiro e mais poderoso deles é a dicotomia do controle usada como ferramenta diária. Toda vez que algo te abala, faça uma pergunta: isso depende de mim ou não? Se não depende, solte. Se depende, haja. Essa simples separação corta pela raiz grande parte da ansiedade e da raiva desnecessárias. Em vez de gastar energia tentando controlar o incontrolável, você concentra forças num único lugar onde ela realmente produz resultado nas suas escolhas. O segundo princípio é o espaço entre o estímulo e a resposta. Entre o que acontece e o que você faz existe um intervalo. A maioria das pessoas o ignora e reage no mesmo segundo. O estoico treina para alongar esse intervalo. Nesse pequeno silêncio interno, a razão consegue entrar. É ali que a raiva perde força, o medo perde volume e a decisão deixa de ser impulsiva. Quem domina esse espaço deixa de ser reagente e se torna agente. Outro princípio fundamental é o julgamento correto. A maior parte do sofrimento emocional não vem do fato em si, mas da história que contamos sobre o fato. Alguém te criticou. O fato é a crítica. O sofrimento começa quando você transforma essa crítica em "eu sou incapaz" ou "eles querem me destruir". Treinar o julgamento correto significa olhar o evento com frieza e perguntar: qual é a interpretação mais útil e verdadeira aqui? Essa mudança de olhar reduz drasticamente o impacto emocional. Por fim, os estoicos praticavam a premeditação das adversidades e o alinhamento com as virtudes. Antecipar mentalmente que coisas ruins podem acontecer diminui o choque quando elas de fato chegam, e agir sempre guiado por sabedoria, coragem, justiça e temperança transforma cada decisão em algo maior do que uma simples reação. Quando você vive por esses princípios, as emoções deixam de ser donas da sua vida e passam a ser informações que você usa. E quem usa as emoções, em vez de ser usado por elas, invariavelmente sai na frente. Técnicas concretas para dominar as emoções no dia a dia. Teoria sem prática não muda nada. O estoicismo só entrega resultados quando vira treino diário. Por isso, neste capítulo vamos direto ao que importa. Técnicas concretas que você pode começar a usar hoje para dominar suas emoções, em vez de ser dominado por elas. A primeira técnica é a pausa consciente seguida do questionamento da impressão. Quando sentir a emoção subir, raiva, medo, ansiedade, pare por alguns segundos e pergunte: o que exatamente está acontecendo? Isso é um fato ou uma interpretação minha? Essa simples interrupção quebra o piloto automático. Em seguida, use a razão para desmontar o pensamento automático. Se a mente grita, isso é terrível, responda com frieza. É desconfortável, mas é suportável. E o que eu posso fazer agora que depende de mim? Outra ferramenta poderosa é o reframing estoico. Mudar o significado do que acontece. Em vez de ver um problema como um ataque pessoal, treine para enxergá-lo como treino. Um atraso vira oportunidade de praticar paciência. Uma crítica vira material para examinar o seu caráter. Uma perda vira lembrete da impermanência. Ao alterar o significado, você altera a emoção que nasce dele. O evento continua o mesmo, o impacto emocional muda completamente. O diário estoico e a revisão noturna são um laboratório onde essas técnicas se fortalecem. Antes de dormir, reserve alguns minutos para escrever: o que me abalou hoje? Qual foi a minha reação? O que eu poderia ter feito melhor? Essa revisão diária treina a mente a observar a si mesma. Com o tempo, você começa a perceber os padrões emocionais antes mesmo que eles explodam, e a resposta consciente se torna cada vez mais natural. Por fim, aplique estratégias específicas para cada emoção. Na raiva, conte até que o calor baixe e só então fale. Na ansiedade, separe o que você controla do que não controla e haja apenas no primeiro. No desejo excessivo, questione se aquilo realmente contribui para a sua virtude ou apenas alimenta uma ilusão momentânea. No medo, antecipe o pior cenário possível e
perceba que, mesmo nele, você ainda teria recursos internos. Essas práticas simples, repetidas com disciplina, transformam o controle emocional de teoria em habilidade real. Quem desenvolve essa habilidade invariavelmente sai na frente. Por que quem domina as emoções sempre sai na frente? Chegamos ao ponto central desse vídeo depois de entender o custo de não controlar as emoções, a visão real do estoicismo, os princípios que transformam reação em resposta e as técnicas práticas. Resta a pergunta mais importante: por que quem domina as emoções realmente sai na frente? A resposta está nos resultados concretos. Quem governa suas emoções ganha clareza mental mesmo sob pressão, enquanto a maioria entra em pânico. Essas pessoas continuam enxergando opções. Ela toma decisões melhores porque não está sendo sequestrada pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade. Desenvolve resiliência real, cai, sente a dor, mas não se despedaça. E com o tempo passa a exercer a influência silenciosa sobre os outros. As pessoas respeitam quem mantém a compostura quando todo mundo perde a cabeça. O controle emocional também gera estabilidade e oportunidades. Relacionamentos duram mais porque a pessoa não explode por qualquer motivo. Carreiras avançam porque decisões importantes não são tomadas no calor do momento. A reputação se fortalece porque as palavras e ações são escolhidas, não vomitadas. Enquanto quem reage impulsivamente vive apagando incêndios e consertando estragos. Quem responde com consciência está construindo. A diferença não é sorte, é domínio interno. Observe a diferença prática entre os dois tipos de pessoa. O reativo vive à mercê do próximo estímulo, uma mensagem, um comentário, um imprevisto. O responsivo cria um espaço, avalia e age de acordo com seus princípios. Um está sempre correndo atrás, o outro está sempre um passo à frente. Um sofre mais do que o necessário, o outro transforma a adversidade em material de crescimento. Com o tempo, essa diferença se acumula e se torna abismo. O estoicismo não existe para ser admirado em livros ou frases bonitas, ele existe para ser vivido. Todo o conhecimento desse vídeo só terá valor se você começar a praticar hoje. A pausa, o questionamento, a dicotomia do controle, o diário, o reframing, não precisa de perfeição, precisa de consistência. Cada vez que você escolhe responder em vez de reagir, você reforça a vantagem. Por isso o título não é exagero. Quem controla as emoções não apenas sofre menos, ele decide melhor, resiste mais, influencia com mais força e constrói uma vida com mais direção. Em um mundo cheio de pessoas reféns dos próprios impulsos, dominar a si mesmo é a vantagem mais poderosa que existe. E essa vantagem está disponível para quem decidir treiná-la. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o poder de dominar as emoções, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdo de estoicismo direto e aplicável. Comenta abaixo qual técnica você vai começar a praticar hoje. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Lembre-se, quem controla as emoções sempre sai na frente. Nos vemos no próximo.